entender por que eu li esse versículo aqui, né? Versículo 41 do capítulo 4 de Marcos, né? A gente vai entender aqui, irmãos, que esse pessoal aqui, os discípulos, eles estavam muito confusos com a identidade de Jesus, amém? Você sabe que as pessoas hoje têm muita essa dificuldade, até hoje pessoas têm dificuldade com a identidade, né? Você lembra quando Moisés, irmãos, ele cresceu ali no meio dos egípcios? Ele vestia de egípcio, andava com eles, fazia o que ele queria, mas ele não era egípcio. Isso estava dentro dele, ele sentia que ele não era, mas ele não sabia. Ele tinha que descobrir sozinho. Então tem coisas que dentro da gente, que a gente tem que descobrir dentro da gente. Ele só foi descobrir, irmãos, depois de muito tempo. Você pode ver que a identificação era tão grande dentro dele, que quando ele via um hebreu apanhando, ele sentia temor por aquele hebreu. E ele não sabia que era um hebreu. Então a gente observa, irmãos, que o temor de Deus, ele já vem dentro de nós, desde quando nós começamos, né? Desde o ventre da nossa mãe já vem esse temor dentro do nosso coração. Você, por mais que você não esteja naquele lugar, mas você não se sente naquele lugar. É que nem uma pessoa que você era da igreja, de repente você vai numa discoteca, você está dentro daquela discoteca, mas você sabe que você não é daquele lugar. Você não se sente bem naquele lugar. Então, assim era Moisés, ele estava no meio, mas não se sentia bem, porque ele não se identificava com egípcios. Ele fazia tudo que os egípcios queriam, mas não se identificava, né? A ponto de um dia ele pegar e matar, né, um dos egípcios. Para vocês verem a situação que estava, a confusão dentro dele, que ele não sabia o que ele era, a identificação da pessoa, amém? E muitas vezes nós passamos por esse momento difícil na nossa vida. Nós devemos conseguir se identificar o que nós somos, irmãos. Passa um bom tempo, e quando nós se identificamos, aí que Deus começa a usar, amém? Glória a Deus. E daí em diante, quando você começa a se identificar, as prioridades de Deus têm. Qual que são as prioridades de Deus? Nós precisamos ter prioridade na nossa vida, mas prioridade de Deus. Amém, irmãos? Às vezes você não entende isso. Por que prioridade de Deus? Às vezes nós deixamos outras coisas, irmãos, e deixamos a prioridade de Deus. Amém? E nem eu, por exemplo, eu tenho meu culto aqui de sexta-feira, né, irmãos? Mas eu sou aquela pessoa relaxadão, né? Não tenho prioridade com Deus. Se der eu vou, se não der eu não vou. E os irmãos ficam aí, né? Cadê o pastor Elias? O pastor Elias não veio. Mas por quê? Porque ele não tem prioridade com Deus. Mas se tem prioridade com Deus, irmãos, vocês vão chegar e vão falar assim: cadê o pastor Elias? O pastor Elias está aqui porque tem prioridade com Deus, amém? Então nós precisamos ter essa prioridade com Deus, irmãos. Nós precisamos se desviar dos caminhos ruins. Por quê? Porque você sabe assim: eu tenho prioridade com Deus, Deus está comigo, eu preciso priorizar, amém? Eu preciso ir na igreja, eu preciso fazer isso, porque a prioridade é Deus. Por quê? Porque você já se identificou. Você sabe que você é um cristão, você sabe que você é um filho de Deus, então você se identificou, você tem prioridade com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim comigo: eu tenho prioridade com Deus. Aleluia. Quando nós começamos a ter prioridade com Deus, irmãos, nós começamos a abandonar outras coisas, renunciar. Amém? Então, quando Moisés ele começou a ter prioridade com Deus, irmãos, quando ele se identificou, que foi lá no monte, né? E ele chegou ali, ele começou a pisar ali no fogo, e aquele fogo não consumia. De repente ele olhou, ele falou assim: opa, agora eu estou me identificando. Quem está comigo é o Deus forte. Amém? Então, quando ele começou a se identificar, as coisas começaram a mudar, começou a fluir. Ele começou a entender que Deus tinha um projeto para ele, que Deus tinha uma missão para ele. Amém? Então, quando nós começamos a entender, irmãos, que nós somos filhos de Deus mesmo, Deus ele vai mudando, ele vai falar assim: olha, agora eu tenho um projeto para você, esse projeto vai se concluir na sua vida. Amém? É Deus. De manhã eu fiquei até meio preocupado aqui, irmãos. O meu irmão levantou lá do banco e veio
falar para mim assim, pastor, eu tive uma visão sobre o lado missionário lá em São Paulo. Eu falei, sério, mano? Mas o que eu estava fazendo? Eu estava ajudando ele lá e estava para lá. Eu falei assim, então, que seja feita a vontade de Deus, né, irmãos? Se for para se cumprir, cumpra, né, irmãos? Amém? Por quê? Porque a gente está na prioridade de Deus. Será que não é prioridade de Deus? Amém? Será que é prioridade de Deus? É fazer onde precisa as coisas de Deus. Amém? Porque às vezes nós se incomodamos, nós não queremos fazer, nós não queremos ir atrás, nós se incomodamos, né, irmãos? Está tranquilo, eu não estou precisando, né, se movimentar, então a gente vai se tranquilizando. Mas Deus ele quer identificar você, ele fala assim, não, eu quero mudar você. E quando ele começou a mudar, irmãos, ele começou a mudar, né, e Moisés começou a entender que Deus tinha uma missão para ele. Assim, esses discípulos, irmãos, que estavam nesse barco, nessa tempestade. Amém? Olha para você ver no versículo 35. Naquele dia, já sendo tarde, disse, passemos para o outro lado. Jesus ele tinha uma missão para o outro lado do rio, né, irmãos? Ele estava no mar da Galileia ali, entre o meio do mar da Galileia estava ali Jerusalém, estava ali, daí tinha, né, ali a cidade ali dos Gadarenos, né, que era Decápolis. Decápolis estava, né, por lado de lá, e Jerusalém por lado de cá. Ele tinha que atravessar no mar da Galileia. E nessa caminhada, né, irmãos, ele tinha que fazer esse trajeto, ele tinha essa missão para passar por lado de lá, porque por lado de lá ele tinha algo a fazer. Amém? Então Jesus ele já tinha, irmãos, ele já tinha se identificado. Jesus ele já era um homem que ele já sabia o que ele queria, o que ele veio fazer. Ele já tinha tido uma experiência com Deus. Ele já era aquela pessoa que era indicada para aquilo ali. Então o que eu quero dizer hoje, irmãos? Que nós precisamos se identificar. Muitas vezes você tem que falar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu preciso me identificar. É isso mesmo, eu preciso que o Senhor me use. Aleluia, Jesus. Mas de repente precisa ter renúncia nossa, né, irmãos? Estava falando com o pastor Adilson, falei assim, Deus precisa iluminar nós. De repente nós abrimos a sexta-feira da oração, a quinta-feira da oração, das 11 até meia-noite. Amém? Então toda quinta-feira, irmãos, nós vamos estar orando das 11 à meia-noite. Como hoje é um costume das 6 às 7, né? E nós vamos estar orando isso daí. Para a gente conseguir um outro povo, né, também, que vai estar fazendo isso aí. Já tem um pessoal, já estão quase 10 na sexta-feira aí, né? Só alguém que sentiu no coração de vir na quinta-feira, e sentiu no coração de vir orar, né? Pedindo a Deus, para Deus mudar o teu rumo. Fala assim, não quero que Deus mude o meu rumo. E Deus vai arrumar, né, mudar o nosso rumo, não só através da oração. Ninguém nos consegue se não for através da oração. Se você fica em casa dormindo, se você fala assim, não, eu só vou na igreja, eu vou ficar sentado e não vou orar, você vai vir, nada vai acontecer. Mas se você fala assim, não, quero uma mudança de vida, eu vou lá na igreja, nem que ficou para mim ficar gemendo lá naquela cadeira, mas eu vou lá. Amém? Deus vai mudar a sua vida, porque você vem ali, você não está orando, mas você sacrificou aquele tempo, e Deus está vendo o seu tempo que você está sacrificando. Aleluia! Amém, igreja? Então você vai falar assim, Deus, eu quero mudar. Eu quero me identificar, Deus. Eu preciso me identificar. Então aqueles obreiros que estavam ali, os discípulos que estavam junto com Jesus, né? E Jesus tinha aquela missão, ele precisava das pessoas junto com ele, e ele atravessou e atravessava o mar da Galileia. Olha só, versículo 36 do capítulo 4. Ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também outros barquinhos, né? Então tinha outros barquinhos também que estavam acompanhando aquele movimento. Ele não estava passando sozinho, porque até mesmo Jesus, né, irmãos, onde ele ia, até o pessoal ia atrás, nem que corresse risco, né, eles morriam, mas por Jesus. Olha o versículo 37. Ele levantou-se uma grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Amém? Então a tempestade, irmãos, ela vem para nos moldar. Eu vejo que Jesus aqui permitiu essa tempestade que viesse,
não para mostrar que ele era melhor que alguém, né, irmãos? Não para isso. Jesus permitiu que essa tempestade viesse, irmãos, porque ele queria mostrar para aqueles discípulos que estavam ali, amém? Para que eles pudessem conhecer Jesus, amém? E tem muitas pessoas, irmãos, que dizem que conhecem Jesus, mas não conhecem Jesus. Está dentro da igreja, mas não conhece Jesus. E nós precisamos conhecer Jesus. E para nós conhecer Jesus e se aproximar do Senhor, é só através de oração e jejum, irmãos, e consagração na presença do Senhor. Nós vamos conseguir chegar perto de Jesus. Deus. Então não conseguiam, os discípulos não conseguiam se identificar. Eles andavam com Jesus, estavam junto com Jesus, mas não conheciam Jesus. Isso é interessante na vida da gente, né, irmãos? Muitas vezes estamos dentro da igreja, já estamos há muito tempo, há 1 ano, há 2 anos, 10 anos, 15 anos, 40 anos dentro da igreja, mas não se identificamos, né, irmãos? Não temos aquela comunhão para conhecer quem que é Jesus. Você começa a conhecer Jesus quando você pega um copo d'água desse aqui e fala assim: Jesus, foi consagrado, o Senhor consagrou essa água aqui, eu vou tomar e vou ser curado. Aí você começa a saber que você tem uma identificação com Jesus. Mas se você não confia, você pensa assim: vou tomar essa água é uma água mineral, não vai fazer diferença nenhuma essa água. E a água, a gente vê, né, irmãos, que não vai fazer diferença. Por quê? Porque você vai ver que tem uma água ali, você vai pensar: você não tem noção. Mas quando você nota, glória a Deus, uma unção, você se identifica com Jesus, você já vai ser que nem aquela mulher. A mulher falou assim para nós hoje: olha, eu levo esses copos d'água e as pessoas tomam porque eu tenho fé que elas vão ser curadas. Então, o que aconteceu? Ela se identificou, ela sabe que Jesus faz aquilo ali. Os companheiros que estavam junto com ele, né, irmãos? Veio a tempestade, porque está arriscado a tempestade para qualquer um de nós. De repente você está aqui na igreja, um telefone toca. E a partir do momento que toca aquele telefone para você ali, começou uma tempestade ali. É assim ou não é, irmãos? Você vai se preocupar: olha o que aconteceu, o que está acontecendo, e você começa a se preocupar. E ali começa uma tempestade. Amém? Tem um amigo meu, irmãos, a gente está orando por ele teve aqui uns dias atrás aqui, na igreja, e começou as manchinhas no corpo dele, né? E todo homem, todos são todos iguais, né, irmão? Não vai falar que tem homem que ele se trata, que ele vê uma manchinha, já vai correr lá no consultório ver que é mentira, né, irmão? Todo homem são todos igual, né? Que nem a mulher vê uma manchinha no corpo, ela sai correndo: olha, tem uma mancha no meu corpo, tem que ver isso aqui, né? O homem fala assim: tem uma mancha, eu espero ter mais uma, né? Depois eu vou no médico, né? E ele foi, né, irmãos? Há 2 anos atrás começou a sair mancha no corpo dele. Ele tranquilo, saiu uma, saiu a outra, né? E nada ali no médico. E quando foi agora em janeiro, estourou tudo. Apareceu mancha em todo o corpo, empedrou, saiu umas coisas no rosto, coisa no corpo, e a situação ficou difícil, né? Fui ver esses dias lá na UTI, né? Não sei, ele comentou, né? Quanto tempo que eu tive para ir no hospital e não ia. Agora, hoje eu preciso de uma doação de medula, né? Para poder resolver o problema. Muitas vezes poderia ter resolvido, né, irmãos? Mas por quê? Porque a gente vai deixando, a gente não quer fazer, né? A gente acha que depois faz, e isso vai acontecendo na nossa vida. E assim também, irmão, só trazer do outro lado, na área espiritual, a gente também faz assim. Muitas vezes a gente fala assim: não é necessário orar, não é necessário fazer isso, não é necessário fazer aquilo, eu vou deixar para lá, depois nós fazemos, né? A prioridade com Deus fica longe. Amém? E nós precisamos zelar disso com a prioridade de Deus, porque quando nós se identificamos, irmãos, nós começamos a entender que nós temos uma identificação com Jesus. Não é assim, irmãos? Amém? Quem já tem essa certeza que você tem essa identificação com Jesus, diga amém. Amém. Se você tem essa certeza, você já está no caminho das prioridades. Então você vai dar prioridade para os cultos, você vai tirar tantos dias da semana para vir na igreja. Amém?
Você vai falar assim, hoje eu comecei uma campanha, eu vou até o final dessa campanha, eu tenho prioridade com Deus. Vai chegar lá, nem que chegue lá o Bolsonaro lá na sua casa e fala assim, olha rapaz, você vai ficar aí, mas eu não vou, eu vou para a igreja. Amém? Você vai para a igreja porque você tem um compromisso, tem prioridade com Jesus. Amém? E os discípulos aqui, irmãos, eles estavam passando por um período difícil. Olha só, o versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te dá o que perecemos? De repente, despertaram Jesus, mestre, você não está vendo o que está acontecendo? Está uma tempestade, as coisas estão difíceis, E o mestre aí tranquilão. Mas Jesus, irmãos, ele estava sob controle. Ele sabia que aquilo que estava acontecendo era para moldar as pessoas. Muitas vezes, irmãos, o deserto ele vem para moldar nós. Muitas vezes o que acontece com nós vem para moldar. Muitas vezes estamos inchados. Muitas vezes aquela pessoa arrogante, aquela pessoa, né, irmãos, sabe tudo. Você sabe que existe aquela pessoa que sabe tudo, né, irmão? Você vai conversar com ela já sabe tudo. Você vai fazer alguma coisa, ela sabe tudo, né? Aquela pessoa sabe tudo, né? Aquela pessoa arrogante, não deixa nem as pessoas falar. E isso nós precisamos, irmãos, ter uma venetinha ali para dar uma furada, para que nós venhamos se moldar. Entendeu, irmãos? Eu já passei por vários processos disso na igreja, né, irmãos? Eu sempre achei assim, que cada vez que eu estava me exaltando dentro da igreja, que eu estava mudando, Jesus ele vinha e dava uma furadinha, dava aquela murchada, Você dá aquela murchada, né, irmãos? E você fala assim, agora, a última furadinha que Deus foi, né, foi o câncer que eu tive, né, irmãos? Amém? Eu acredito assim que foi uma coisa assim que Deus fez para dar uma moldada, porque eu sei que depois que eu fui curado do câncer, irmãos, eu vi muito melhor do que antes, né? Eu achava que fazia, que acontecia as coisas, né? E Deus ele fez nós voltar mais humilde, né, irmãos? Amém? E precisamos disso daí. E tem pessoas que para perecer humilde ele tem que passar por algum processo para que ele possa conseguir. Esses discípulos estavam passando por esse processo. Olha só o versículo 39. Ele de repente repreendeu o vento e disse, mar, cale-te e quiete-te. E o vento aquietou-se e houve uma grande bonança. Amém? Essa bonança de Deus, irmãos, e grande sossego. A gente vê, irmãos, que quando Jesus ele faz algo para a gente, quando a gente está num lugar que você sente aquela tranquilidade, você fala assim, Jesus, eu preciso do algo do Senhor, de repente você sente aquela alegria, aquela bênção, você começa a ver se estou me identificando com o Senhor Jesus. Amém? E observe bem, irmãos, no versículo 40 também. Ele disse-lhe, por que estáis tão temerosos? Amém? Jesus falando para os discípulos. Mas os discípulos, irmãos, não andavam com Jesus, não viam os milagres, não viam o que Jesus fazia, não cresceram ali, irmãos, espiritualmente junto com Jesus. Era para entender que Jesus ele tinha aquela capacidade, que ele tinha aquele poder de fazer aquilo ali. Mas eles não conheciam, eles não tinham identificação de Jesus ainda. A partir desse momento aqui, eles começaram a identificar que Jesus era o Deus, aquele que veio para salvar aqueles que estavam oprimidos. Olha só, irmãos, ele disse, por que estáis temerosos? Como não tendes fé? O autor não está casando. Pessoas que não têm fé, pessoas que não têm identificação. Então, a partir daquele momento, ele falou assim, olha, vocês para ser meus obreiros, vocês para ser discípulo, você tem que se identificar, você tem que me conhecer, você vai ter que saber que onde eu passo os milagres vai acontecer. Aleluia! Amém? E Jesus deixou isso para nós. Aonde nós passarmos, nós precisamos ter fé e identificar que as coisas vão acontecer. Amém? Nós não podemos ter dúvida daquilo que Deus vai fazer. De manhã chegou uma irmã aqui, irmãos, uma mulher aqui de manhã. Onde nós estávamos iniciando o culto, ela chegou aqui e falou com uma das obreiras, olha, eu estou possessa de demônio. Pastor, eu preciso que o senhor tire esses demônios de mim.
E ele falou assim: ele está do meu lado, entrou junto na igreja, está aqui, e o senhor tem que me salvar. Falei assim: Jesus vai te salvar. O pastor Elias não salva ninguém, não, mas Jesus vai te salvar. E falei para ela assim: mas só que você tem que ir lá na frente, que eu vou te ungir lá na frente, lá, com óleo lá na frente do altar. E ela veio, irmãos, aqui na frente. Precisou de um homem ajudar ela a segurar. Tanta força aquele demônio. E aquele demônio saiu, a mulher se transformou. Aquela alegria de estar livre daquilo ali. Amém? Ela veio ali já com uma conversa: não, eu vim aqui, deixei meus filhos em casa, já vou voltar para casa, não quero mais, só vim aqui mesmo porque eu preciso dessa oração. Depois, irmãos, olhando por ela, sentou lá atrás e ficou, ouviu o culto e foi embora onde terminou o culto. Amém? Então a gente vê assim que como Deus trabalha, né, irmãos? Ele tirou essa pessoa que não sei de onde que estava, né? As irmãs que conversaram com ela, não sei de onde que ela veio, sei que apareceu aí do nada, né? E se a gente não está preparado, se a gente não tem identificação com Jesus, como é que nós ia fazer? Então precisamos ter essa identificação, não podemos ter medo, amém? Então Jesus, quando ele falou assim, como não tens fé, amém? Ele estava dando exaltando eles ali, e eles precisavam fazer alguma coisa, eles precisavam crer, eles precisavam entender que ele era Jesus, que ele era o Deus, amém? Então quando ele no versículo 41 diz assim, e sentiram um grande temor. Naquele momento eles sentiram a diferença, um grande temor, né? E diziam uns aos outros: mas quem é este? Até o vento, até o mar lhe obedece. Amém? Então a partir daquele momento eles começaram a entender que Jesus, irmãos amados, eles começaram a identificar Jesus dentro deles. Eles começaram a entender que eles precisavam ter mais fé para que as coisas pudessem acontecer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloca de pé igual o Senhor com as palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui, igreja. Amém. Você entende que Jesus está aqui e Ele quer fazer mudança de vida entre nós. Amém? Por quê? Porque nós somos discípulos. Aqui hoje tem poucas pessoas aqui, irmãos, que são novos convertidos. E há pessoas que já têm uma caminhada. E Deus, Ele quer fazer mudança em nós. Ele quer mudar nós, irmãos, nós pastores, né? Ele quer fazer movimentar nós. Ele quer fazer com que nós venhamos, irmãos, ter esse vigor. Amém? Nós não temos medo, nós lutar, né? Ir à frente, né? E mostrando isso, que você quer fazer isso, você já estando aqui. E hoje